Paz do Senhor, amados irmãos, que bom estarmos aqui no dia 14 de julho. Essa é a lição de número 2, é a lição do nosso terceiro trimestre. E hoje nós vamos então abordar o livro de Ruth, porque os assuntos estão relacionados entre o livro de Ruth e o livro de Esther. Hoje, especificamente, vamos falar sobre o livro de Ruth, dia 14 de julho, e o nosso texto maior, o nosso texto áureo, está em Ruth, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, olha só que indicação histórica importante. Porque se ele está dizendo que é nos dias dos juízes, então eu já sei que o livro de Ruth, aquela história, se deu no período dos juízes, porque já está aí a indicação. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. Então, esse é o início do livro de Ruth. E a nossa verdade prática declara o seguinte: servir a Deus não nos isenta das crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Essa verdade prática, ela é muito importante, porque tem gente que tem essa fraquezinha espiritual em achar que só porque agora aceitou Jesus como Salvador, não terá mais lutas, desafios e situações bastante difíceis na sua caminhada. Não, irmão, claro que nós vamos ter. Então, nesse caso, houve fome. Hoje seria o equivalente à falta de emprego, hoje seria o equivalente à falta de uma estrutura melhor para se morar, falta de moradia, etc. Seria o equivalente ao que a família de Noemi passou. Uma família piedosa, lá de Belém, de Judá, mas que teve dificuldade, porque não, é até uma contradição, porque na cidade, eu falei na última aula para vocês, que a palavra hebraica para Belém, que veio em português como Belém, são 2 palavras, Beit. Beit em hebraico é casa. Aliás, é a segunda letra do alfabeto hebraico, Beit, né? Põe pontinho dagesh lá, Beit, porque se não tiver o dagesh, o pontinho fica V, né? Então, Beit significa casa, e Lechem é pão. Então o nome da cidade é Casa de Pão, mas tinha fome. Olha que contradição, não tinha pão, na casa de pão não tinha pão. Então a Noemi com a sua família foram para um outro país, para um outro povo, que são os moabitas, em Moabe. Eles passaram basicamente o deserto da Judeia, próximo do Mar Morto, e foram do outro lado do Mar Morto, que é hoje o reino Hashemita da Jordânia, o país chamado Jordânia hoje, um país árabe, ali que é a terra de Moabe. De fato, quando a gente visita Israel, a gente passa perto do rio Yarmuk, o rio Jarmuk, ou Yarmuk, é um rio que faz fronteira entre a terra de Israel e o reino Hashemita da Jordânia. E você vê que dos 2 lados é uma região muito fértil. Tem muita plantação dos 2 lados, na margem do rio Yarmuk. Mas essa verdade prática, ela nos dá esse ensinamento. Servir a Deus não nos isenta de crises, de problemas. Mas o importante é que, estando num momento de fome ou de fartura, estando num vale profundo ou numa montanha, o segredo é permanecer fiel, confiar nos cuidados de Deus, como Deus nos ensina também na adversidade. Então não desanime.
Leitura bíblica em classe é o livro de Ruth, capítulo 1, apenas os primeiros 5 versículos. Quero convidar os irmãos para que reverentemente se coloquem de pé para a leitura do livro de Ruth, apenas os primeiros 5 versículos. Vamos lá então. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Amém. Meus irmãos, então, vamos aproveitar esse momento de oração para orarmos pela cidade de Campinas, que nessa data, 14 de julho, completa 250 anos. Glória a Deus. Eu estava no café da manhã agora, ali em Vila Padre Anchieta, na EBO, o café da EBD, e o pastor João Sobrinho brincou com a gente ali, o irmão João Top, falou assim, acho que não tem mais ninguém vivo daquela época. Aí que simplicidade. Claro, irmão, 250 anos, aí que fraqueza, né? Então vamos orar pela cidade, abençoar a nossa cidade, as autoridades, as instituições, porque eu sei que muitos irmãos não são campineiros. Aliás, isso é uma curiosidade da cidade de Campinas. A maioria dos habitantes de Campinas não são campineiros, né? A maioria vieram de fora, mas são de coração, né? Não são de fato, salvo o caso do pastor Nestor, que é outro nível, né, irmão? Porque ele recebeu o título de cidadão campineiro. Então ele tem 3 cidadanias, né? O senhor nasceu onde? Nasceu em Jales, então ele é cidadão de Jales, de nascimento, é cidadão campineiro porque recebeu o título de cidadão e é cidadão do céu. Olha que bênção. Tem 3 títulos, né? Glória a Deus. Então vamos orar pela cidade de Campinas. Pai Santo, Deus bendito, te damos graças pelo privilégio que temos, Senhor, de morar aqui em Campinas. Nós queremos levantar essa oração e esse clamor intercessório pela cidade de Campinas, que nessa data completa 250 anos, queremos abençoar essa cidade. Senhor, abençoa cada altar de adoração que está nessa cidade, cada casa de oração que ora, que abençoa, que santifica essa cidade. Abençoa as autoridades, derrama do teu temor sobre o poder executivo, legislativo, judiciário. Abençoa as escolas em Campinas, os hospitais, meu Deus, as indústrias e empresas. Abençoa, Senhor, cada família, cada conjunto residencial dessa cidade, os seus mais de 1.200.000 habitantes. Põe as tuas mãos santas sobre nós, proteja a nossa cidade, haja paz em nossa cidade. Pai, nós abençoamos a nossa cidade de Campinas nesse dia, que ela completa 250 anos, que as tuas boas mãos continuem sobre esse local. Te louvamos pela vida do nosso pastor Paulo Freire, que é o pastor desse campo de trabalho. Abençoa a nossa denominação nessa cidade, a Assembleia de Deus Ministério do Belém. Abençoa, Senhor, que possamos impactar essa sociedade. Senhor, guarda o teu povo e abençoa o nosso município.
em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário de Rute, capítulo 1, versículo 1, que fala então, eu já disse para os irmãos, que ele já faz o apontamento histórico. Qual é o período do livro de Rute? O período dos juízes, está lá, ó. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, então é o período dos juízes. Quando se deu esse período? Bom, com a morte de Josué, inicia o período dos juízes, e vai até a eleição de Saul, que é o primeiro rei de Israel. Então é um período longo, né, quase 350 anos, né, não é exato, mas é um período longo, onde Deus levantava juízes sobre a terra. Tem um livro chamado Livro dos Juízes, né? Nesse período, se você ler o Livro dos Juízes, você tem uma ideia que ali há uma cronologia, né? É um atrás do outro, mas não é bem assim. No período dos juízes, Deus levantava o juiz, o líder, de acordo com a necessidade daquela tribo. Então são 12 tribos assentadas na terra de Canaã, e de acordo com a necessidade local, Deus levantava um juiz, porque Deus era o rei de Israel. O historiador judeu, Flávio Joséfo, apelidou ou denominou esse período dos juízes de teocracia. É a palavra grega, theos é Deus no grego, e kratia é governo, o governo de Deus. Então ficou apelidado, e a gente usa esse termo ainda na história. Aquele livro meu, A História do Povo Judeu, eu explico sobre esse termo, teocracia, o governo de Deus, que é no período dos juízes. Então Deus levantava juízes de acordo com a necessidade de cada tribo. Então há situações que você tem mais de um juiz liderando o povo de Israel ao mesmo tempo, porque não havia juiz nacional, não tinha juiz, o juiz era local. Então Sansão era da tribo de Dan, mas que ajudou a guerra de Judá contra os filisteus. Então foi juiz basicamente de Judá e de Dan. O único juiz nacional que foi juiz de todo Israel é o profeta Samuel, que é o último juiz. Ele de fato ele julgava todas as tribos de Israel. Mas normalmente você encontra vários juízes, mas que são ou da tribo de Naftali, ou de Efraim, ou de Azer. Eles não são de todas as tribos, porque ainda ali o sistema administrativo de Israel no período de juízes é um sistema tribal. Eles ainda não têm o conceito, como depois se desenvolveu, do reino de Israel, né, de todo o território. Cada tribo, então, tomava a sua atitude. Por isso que é comum no livro, você lendo o livro de Juízes, uma frase que diz assim: e naquela época não havia rei sobre a terra, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Você acha que vai dar certo uma coisa assim? Cada um fazer o que acha que está certo? É um problema difícil, não é? Então, e você vê esse termo, e cada um fazia segundo o que parecia bem aos seus olhos. Várias vezes aparece esse termo. Então esse período é um período que Deus levanta juízes extraordinários, né? Você tem ali juízes como Gideão, por exemplo, né? E lutando contra povos bem diferentes, mas não são juízes gerais, são juízes locais, exceto o profeta Samuel. E é exatamente nesse profeta que vai se dar a mudança do sistema de teocracia para a monarquia, porque Samuel escolhe o primeiro rei de Israel. Então ele dá o período histórico. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que saiu um homem de Belém. Vocês viram que nos versículos seguintes falam que eles eram efrateus. Acho que vocês observaram, porque o nome da cidade é Belém Efrata, tá? Por isso efrateus, ou belemitas. E eles foram peregrinar. Na verdade, eles foram para Moabe, muito naquela perspectiva também que Abraão, depois Isaac, depois Jacó, tinha fome naquela região. Eles iam peregrinar no Egito,
ia peregrinar na Síria, na Mesopotâmia, mas eles não iam para morar e criar raízes. Eles iam, na verdade, apenas até que passasse a fome. O problema é que os filhos da Noemi casaram com mulheres moabitas. Aí começa a criar raízes no local, né? Que aí já ficou, sabe, irmãos, normalmente, e isso não mudou muito na história humana, há uma tendência da gente estabelecer família exatamente no local em que a mulher é proveniente. Normalmente, não necessariamente, mas o mais comum é isso. Então, quando eles vão para Moab e casam com mulheres moabitas, a tendência é não voltar mais. É uma tendência. E ali diz que eles casaram, né? E no versículo 2. Então, o texto áureo está no livro de Ruth, no capítulo 1, onde dá o contexto do acontecimento, ou seja, nos dias, então, em que os juízes julgavam. Bom, nós temos aí o elemento tempo na narrativa do livro de Ruth. Os juízes. Então, aí vem as inferências, vêm os teólogos para entender que juiz. É na época do juiz. Mas que juiz? Então, a maioria pensa ou sugestiona que seja na época de Gideão. Tá? Há uma possibilidade. Não dá para determinar isso com certeza. A gente conseguiu chegar perto, né? Foi no período do juiz. Agora, qual juiz? Então, alguns, analisando o estilo do livro, começam a achar que foi no período de Gideão. Tá? Muito bem. As circunstâncias difíceis, então, dessa família belemita, que é o Elimeleque e a Noemi, levou, então, eles a abandonar a casa de pão, que é Belém. Por quê? Porque não tinha pão, era fome. E eles, então, tomaram uma atitude. Repito, não foram os primeiros. Muitos precisaram sair dos seus lares em busca de uma vida melhor. Foi o que aconteceu em Campinas. Muita gente veio para Campinas e hoje nem pensa mais sair da cidade, mas vieram com o objetivo de uma vida melhor. Especialmente entre a década de 1960 a 1970, houve um êxodo rural. Milhares de famílias saíram do campo e vieram para as cidades, porque nas cidades tinham indústrias que podiam oferecer um salário, condições melhores do que aquela condição do campo. E é por isso mesmo que chega no mês de julho, vem a saudade do campo. E aí no Brasil, mês de julho, tem as festas juninas, né? Julinas e juninas, onde se usa coisas do campo, que a gente gosta. Amendoim, né? Milho, paçoca, pipoca. Até teve aqui, o irmão Joel mesmo fez a festa do milhão aqui, olha que simplicidade, estou brincando. De milho, de curau, essas coisas, porque a gente gosta disso, porque lembra o nosso passado no campo. Só que isso faz parte também do ser humano, a gente idealiza só coisas bonitas do campo, né? Comida, o café no forno lá do fogão, né? De lenha, né? Aquela comida, tudo, a galinha caipira, a gente só lembra coisa boa do campo, né? Esquece que tinha que acordar às 5 horas da manhã, né? Pegar a enxada e ficar o dia inteiro naquele sol quente, que não tinha água quentinha, que não tinha energia, você não lembra nada disso. Você só lembra da pamonha, né? Do café. Até parece que a vida era assim lá, né? Ah, aquelas galinhas, olha que fraqueza. Tirar leite da vaquinha, tudo idealizado. Mas o negócio lá era difícil, irmão, no campo, misericórdia. E doer, não tinha médico, não tinha nada, era uma tribulação, mas a gente só vê o lado bonito porque nós somos expulsos do campo. Na década de 70, o grande êxodo rural no Brasil, as cidades se incharam. E depois você começa a sofrer na cidade também, porque a cidade é difícil. E aí fica o saudosismo, né? Você começa a achar que o campo é o paraíso e a cidade é tudo que tem coisa ruim é na cidade, né? Mas lá no campo tem paz, tem segurança, não tem nem dengue no campo. Olha que fraqueza. Acho que não tem mosquitinho, né? Então tudo bem, ficou, e por isso que dá certo, a gente gosta, né? Lá no Padre Anchieta, não essa próxima quinta-feira, mas na outra, depois do culto vai ter até canjica, irmão. Olha que benção.
estão convidados, quiserem ir lá, tudo gratuitamente. Olha que bênção. Tá? Mas nós ficamos com esse saudosismo, né? É normal isso. Mas essas pessoas, porque eles saem, na verdade, para melhorar de vida, mas a intenção também não é ficar, é regressar. Por isso, peregrinar. E eles foram para Moabe nessa perspectiva. O problema é que os filhos casaram com mulheres moabitas, o Elimelec faleceu, e aí Noemi ficou numa situação difícil, mas ela tinha um alvo, ela queria retornar. A Noemi queria retornar para a sua terra. Então eles fugiram para o território de Moabe, onde, segundo se presume, né, havia razoável suprimento. Quais locais tinham suprimento quando vinham as grandes fomes na região? O Egito, por causa do rio Nilo. O rio Nilo, em torno dele, sempre tinha uma produção de alimento, porque o rio não secava, porque as águas do Nilo não dependem do deserto do território egípcio, depende de outros locais, a sua cabeceira, o degelo, o derretimento de águas, muitas chuvas, né, muito lá na região próxima já do Sudão, é um local muito longe do Egito. Então ele traz essa água, e na água traz resto de animais, de folhas, uma terra que é o humus, que trazia grandes produções de alimento. Então no Egito sim, sempre tinha alimento. Onde mais? Na Mesopotâmia, porque tem 2 grandes rios, Tigre e Eufrates, e também nesse caso a região de Moabe, que era banhada por parte do rio Jordão, parte do rio Yarmuk, e também porque fica numa região mais elevada, então recebia mais água. Então acabava tendo suprimento. E os personagens do drama, quem são? Entre o versículo 1 e versículo 2 do capítulo 1 aparecem os personagens, que é o Elimelec, a Noemi, o Malom e o Quilion, e depois a Orfa e a Ruth. Portanto, nós temos aqui uma típica maneira antiga de introduzir o relato de um texto, né? Primeiro, dando a periodicidade, né? Na época dos juízes, né? Tipo assim, na época da colonização, sabe? Seria para nós aqui, né? Na época que os bandeirantes saíam da cidade de Jundiaí, eles fundaram uma vila aqui chamada Campinas, porque havia Campinas mesmo, né? Tudo cheio de floresta, mas havia aquele descampado. Então chamaram de Campinas. Seria mais ou menos isso a nossa história. Na verdade, Campinas, por muito tempo, foi uma vilinha de Jundiaí. E hoje, Campinas dá 10 Jundiaí, né? Não, nem tanto assim, mas pelo menos umas 5 dá, né? Senão meu pai fica bravo, que ele é ele não é jundiaiense, não. Meu pai nasceu em Socorro, eu que sou jundiaiense, né? Muito bem. Então, mas Campinas era um bairro de Jundiaí, né? Depois ela se agigantou, se virou uma metrópole linda, né? Portanto, é uma maneira de introduzir uma história. Havia em tal período, então havia na época dos juízes. Isso é um modelo antigo de introduzir uma história. Fome foi uma das armas divinas. Deus utilizou desse instrumento para dar consciência para a população do seu pecado. Essa foi uma maneira de Deus cobrar os povos antigos pelos seus erros. Quando os homens são humilhados ao ponto em que nem ao menos podem encontrar alimento, então eles começam a ter uma consciência, tem alguma coisa errada. Todas as portas se fecharam. Então o homem antigo foi importante esse estilo de punibilidade, que seria a fome, as grandes fomes. Essas passagens bíblicas, especificamente, declaram que a fome foi sim utilizada por Deus como modo de julgar nações e pessoas desobedientes. Isso é fato. Esse não é o primeiro momento. Tanto é que na tradição judaica, eles trabalham com vários momentos de fome como sendo punições de Deus para fazer o povo compreender a sua fragilidade espiritual. Você lendo o livro de Juízes, no qual o livro de Ruth está inserido ou associado, mostra claramente muitas áreas de julgamento divino. E muitos têm a ver com a falta de alimento. Porque foi isso que Deus falou para Josué entre o Monte Ebal e Gerizim.
Então, ali fala, olha, as bênçãos serão essas, e as maldições serão essas. As bênçãos serão essas, haverá fruto, seu inimigo fugirá, e onde você pisar será abençoado. Mas também tem as maldições. Virão as pestes, os gafanhotos, a fome. Então você vê que o povo sabia que Deus podia estar, então, exortando e ensinando aquela população devido à sua rebeldia. E onde fica Belém? Bom, Belém já fala, Belém de Judá. Então fica em Judá, em Israel. Especificamente hoje, se você olhar o mapinha lá, você vai ver 3 cidadezinhas. Belém está no meio, entre Jerusalém e Hebrom. Hebrom foi a primeira capital de Israel, com Davi. Davi reinou em Hebrom, primeiramente. Depois Davi fez Jerusalém a sua capital. E Belém ficava então, só que Jerusalém já fica na tribo de Benjamim. Jerusalém não é da tribo de Judá. Belém é. Tá? Então Belém ficava a cerca de 8 quilômetros do sul de Jerusalém. Quando a gente visita Jerusalém hoje, o pastor Joel foi comigo, dá 15 minutos, né, pastor Joel? 15 minutos de Jerusalém para Belém. Tá? É muito perto, mas fica então a 8 quilômetros do sul. O marido hebreu de Ruth nascera então em Belém, porque a família é belemita, são efrateus. Posteriormente, Obed, filho de Boaz, e Ruth também vão nascer em Belém, porque a Noemi volta para a terra ancestral dela. Um neto de Obed foi o rei Davi, também nasceu em Belém. E o Messias, segundo a profecia, nasceria em Belém. É isso que diz o profeta. E tu, Belém Efrata. Olha, Belém Efrata. De maneira nenhuma é uma das menores da cidade de Judá, porque de ti virá o cetro, virá aquele que governará a nação. Então, o próprio Herodes, quando descobriu que os magos estavam em Jerusalém, procurando onde é que tinha nascido o rei dos judeus, ele chama os rabinos. Aí os rabinos mostram o profeta Miqueias, falou, ele que profetizou que o Messias nasceria em Belém. Então, e exatamente a cidade de Davi, é a cidade do Messias. Belém foi ainda o lugar do nascimento de Jesus, o Cristo, o filho maior de Davi, que é, o descendente do rei Davi. Mais importante é o Messias, é o Senhor Jesus Cristo. E eu acho engraçado, irmão, como as pessoas são frágeis, né? O livro escrito pelos Mormons, eles cometem esse erro aí. Eles, ao invés de dizer que Jesus nasceu em Belém, falam que Jesus nasceu em Jerusalém. Olha que erro geográfico grosseiro. O Joseph Smith fez isso naquele livro dele, chamado Livro de Mormon. Aí você vai falar para o Mormon, ele fala, não, é que Belém fica do lado de Jerusalém. Sim, mas fica do lado. Mas não é assim, só porque eu nasci em Jundiaí, eu não posso falar que eu nasci em Campinas. Mas é que fica do lado. Não, mas não é assim, irmão. Então você vê que tem erros geográficos, não é inspirado por Deus. Jesus nasceu em Belém. E também não pode, como no Brasil. No Brasil é o Silvio Santos, naqueles programas atrapalhados de lá, falou lá, aonde que Jesus nasceu? Belém do Pará, Belém de Judá, a pessoa Belém do Pará. Olha que fraqueza, irmão. Meu Deus do céu, é só ler na Bíblia. Jesus nasceu em Belém da Judéia. É Judá, irmão. Aí as pessoas, outro dia eu vi um outro líder religioso aí, descendo o pau no estudo da Bíblia, que não pode estudar, que a Bíblia tem que ser estudada, tanta coisa, e errou também o local onde Jesus nasceu. Olha que fraqueza. Aí eu não aguentei, né? Eu coloquei e falei, então, esse é o seu problema, você não estuda a Bíblia, né? Porque a Bíblia é clara. Jesus nasceu em Belém da Judéia, conforme a profecia bíblica. A viagem, então, de Belém a Moabe cobriu somente cerca de 80 quilômetros para o leste, o lado oposto do Mar Morto. Então você vê o Mar Morto, que é esse mar salgado, né? Ou o mar de asfalto, como chama o historiador Flávio Joséfo, mas o nome oficial dele é o Mar Morto. Então, se você vê ao meu lado esquerdo, tem a bolinha lá, Belém, ó. Então, claro que eles não passaram por esse mar, não tem jeito de fazer isso. Então, possivelmente eles foram ali por cima, passaram pela cabeceira do Jordão
e desceram para chegar até Moabe. Ou fizeram o contrário, de Belém, passaram por Hebrom, foi descendo para o sul e também para chegar a Moabe. De qualquer maneira, é uma viagem para a época, uma viagem longa, né? Então, a viagem de Belém a Moabe, no lado oposto do mar, possivelmente se deu pelo norte, e aí está ligando por... Mas também, na verdade, eu acho que eles evitam ir para o sul, porque no sul estão os edomeus, que eram inimigos de Israel, os edomitas. Então, possivelmente, eles tenham ido mesmo por esse norte, porque aí também dá os 80 quilômetros. Nós não somos informados sobre a razão pela qual a família para lá se dirigiu. Por que Moabe? Por que não o Egito, por exemplo? Por que não a Mesopotâmia? Não está claro no livro, não fala. Mas nós sabemos que eles foram para Moabe porque certamente obtiveram informações que lá havia alimento. É óbvio que ali havia alimentos. E alimento próximo era a necessidade do momento. Talvez por isso que eles não foram para o Egito, porque o Egito é mais longe. Talvez seja por isso que não foram para a Mesopotâmia, porque é mais longe. Então foram para uma família mais pobre, vai para um local mais perto. Agora, o que diz os Targums? Os Targums são comentários e traduções da língua aramaica da Bíblia hebraica. Então, nesses comentários foram compilados na Babilônia, quando os judeus estavam, então, no exílio. Nesse período, eles falam sobre essa passagem, e eles listam 10 períodos de fome que Deus impôs contra o povo pecaminoso. Esses são os Targums. Mas existem outros teólogos, então, que entendem que foram 7 grandes períodos de fome, por causa do número 7, o ser um número sagrado. Mas lá, o da Babilônia, apresenta 10 momentos ou períodos de fome, que são períodos que punem o povo. E, no caso do livro de Ruth, ele estaria no 6º período. Então, já teria passado, então, 5 períodos de fome, desde a época de Abraão até o momento dos juízes. E, então, o 6º período dos 10 grandes períodos de fome, desses comentários bíblicos antiquíssimos. Esses comentários, hoje, são 2.500 anos, tem esses comentários, e eles dizem, então, que o 6º período de fome foi o período do livro de Ruth. Naturalmente, houve muito mais do que 10 períodos de fome, mas esses foram escolhidos, foram selecionados para explicar esse contexto das narrativas bíblicas. E os Targums, então, esses comentários, também afirmam que o juiz esteve relacionado à história de Ruth. Claro que lá ele apresenta algumas variantes, mostra algumas diferenças. Quem eram os moabitas? Os moabitas eram também inimigos de Israel. Então isso chama atenção também. Por que será que eles escolheram um povo que era inimigo de Israel? Nós sabemos que em períodos de tragédia, os povos inimigos ficam solidários. É muito comum isso, quando ocorre um terremoto devastador, há uma tendência de um povo mostrar solidariedade para outro, mesmo sendo inimigos. O exemplo foi o que aconteceu ontem nos Estados Unidos. O presidente Trump escapou de um assassinato por um milagre, né, irmãos? Porque o tiro, às vezes, foi para acertar a cabeça dele, mas acertou na orelha. Então, foi um milagre que o presidente Trump está vivo hoje. Era para ele ter sido assassinado ontem. Então, o atirador acertou porque ele virou a cabeça, né? Eu estava observando a cena, ele vira a cabeça, pega mas o atirador mirou a cabeça dele, queria matar, assassinar o ex-presidente Trump. Agora, o que acontece? Até o Lula mandou porque até os inimigos, o Lula é inimigo do presidente Trump, todo mundo sabe disso. Mas o que ele fez? Mandou uma mensagem cordial, correta. Falou que não pode haver esse tipo de violência, que isso é um absurdo. Então, num momento de tragédia, os inimigos têm empatia um pelo outro. Foi o que aconteceu, provavelmente, com os moabitas. Eles eram inimigos de Israel. Mas, no momento de fome, eles acabam tendo empatia um pelo outro, porque senão seria estranho
a mulher, saindo de Belém com a sua família, ter entrado e sido acolhido na sociedade moabita. E aí eu sugestiono a leitura do meu livro, irmão. Vou puxar a sardinha aqui para a minha brasa, né? Porque nesse meu livro, que eu lancei em abril, Geografia Bíblica, eu vou explicar quem são os moabitas, a localização geográfica e os últimos achados arqueológicos que provam a veracidade da Bíblia, embora a Bíblia não precisa disso, mas eu fiz os apontamentos. Então, quem já tem o livro, procura lá que eu falo sobre os moabitas, especificamente. Eu falo sobre os moabitas, sobre os amonitas, sobre os filisteus. Eu vou falando das nações em Israel, sobre os idumeus. E eu dei bastante espaço para explicar quem são os moabitas. Então, se você adquirir esse livro, você vai ter a informação dos moabitas. É possível que o livro de Ruth tenha tido o propósito de mostrar, sim, a providência de Deus, que cuida de nós, mesmo em situações de catástrofe. O Deus da providência, né? Mas tem vários significados que circundam a cidade de Belém pela própria historicidade. Eu também, no livro Geografia Bíblica, eu dedico acho que umas 3, 4 páginas exclusivamente para Belém, para falar de Belém desde a antiguidade até hoje, o que Belém significa. Hoje Belém é uma cidade de maioria árabe, uma parte dos árabes são muçulmanos, mas tem uma comunidade cristã. Não sei se a irmã Maria Conceição lembra que nós visitamos em Belém uma loja de cristãos que vendem produtos de oliveira. Acho que a irmã Silvana e o seu esposo lembram, né, daquela comunidade, né, que é cristã, que nos recebeu, deu chá para nós, tudo, em Belém. Mas Belém hoje tem maioria árabe. Só que os judeus têm um problema, porque eles sabem que o Messias virá de Belém. Só que os judeus não aceitaram Jesus como Messias. Então eles estão esperando o Messias ainda. Então o que eles fizeram? Algumas famílias religiosas judias mudaram para Belém, no mundo de árabe, né? Porque a maioria é árabe, exatamente, porque senão não dá para cumprir a profecia de Miqueias, né? Então vai ter o cuidado deles, que como eles não recepcionaram Jesus como Salvador, estão esperando o Messias ainda. Como eles sabem que o Messias vai nascer em Belém só tem árabe, né, irmã Teresa? Só tem árabe lá em Belém. Então o que eles fizeram? Algumas famílias religiosas mudaram para Belém para poder cumprir a profecia. Olha que coisa, né? Mas Belém é uma aldeia, né, muito cortês, muito acolhedora, né? É a aldeia de Davi, o rei, portanto, foi uma aldeia olhada de maneira diferenciada. Nessa aldeia há 3 heróis e há uma dedicação especial que você pode ler em 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, entre os versículos 13 a 17. Então, é a aldeia da profecia de Miqueias. E tu, Belém Efrata, de ti sairá o guia de Israel, o Messias. A aldeia de Jesus. E, portanto, da esperança e do triunfo, porque Jesus nasceu na cidade de Belém. De novo, se você quiser conhecer melhor Belém, eu vou deixar disponível aí, toda sexta-feira, no culto de ensino, tem lá o livro disponível para você, e você pode adquiri-lo na ECBO, que começa hoje à tarde, né? Hoje nós temos reunião dos cooperadores, e segunda, terça, quarta e quinta, teremos a Escola Bíblica de Obreiros. Vai ser uma bênção. O pastor Altair Germano, que trouxe a palavra na Santa Ceia do Senhor ontem, vai ministrar hoje à tarde e vai ministrar na terça-feira. Na segunda, o pastor Genival Simplício, se o pastor José Wellington não vier, né? E na quarta e quinta é o pastor José Carlos da Paraíba, ele que estará conosco. Então vai ser uma grande bênção a nossa EBO, que é a Escola Bíblica de Obreiros. Vamos para a introdução então dessa lição. O livro de Ruth se destaca, não apenas pela beleza dos seus 4 capítulos, ou o seu estilo literário, não é só isso, é pela profundidade espiritual. Não a pessoa ficar vendo só a beleza literária do livro, né?
É uma fonte de inspiração, tanto para o povo judeu, que ama o livro de Ruth, como nós, cristãos. Nós também temos um carinho enorme pela narrativa do livro de Ruth, porque tem a ver com amor e com redenção, dois temas preciosos para nós, cristãos. É uma extraordinária demonstração de como Deus trabalha em momentos de crise. Então, irmão, você pode estar passando por uma crise, por um vale, às vezes profundo, somente quem tem perdas, mas Deus trabalha também nessa situação difícil, atípica. Então ele transforma o quê? Tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias, porque Deus conhece o futuro da situação. Então não desanima. Se você estiver numa crise, numa dificuldade, se anime, fica firme, ore mais, louve mais, porque Deus tem coisas bonitas ainda para te ensinar, até mesmo no momento de crise. Ruth nos apresenta o Deus provedor, o Yahvé Iré, né? Que tradução para nós ficou Jeová Jiré, que é o Deus que provê. Como está a organização do livro de Ruth, teologicamente? Claro, o ideal seria você se inscrever, se matricular na escola teológica. Vai fazer teologia, que você vai estudar o livro de Ruth, a estrutura. Numa escola bíblica dominical, a gente só dá uma ideia, né? Primeiro, então, no Taná, que é na Bíblia hebraica. O livro de Ruth pertence à terceira divisão do Taná, que é a Bíblia hebraica, que é composta apenas pelo Antigo Testamento. A Bíblia hebraica tem só 39 livros do Antigo Testamento. A Bíblia hebraica, tá? É diferente, então, do Antigo Testamento que está na Bíblia católica, porque a Bíblia católica, ela acolheu, além dos 39 livros inspirados por Deus, ela acolheu também livros que não são inspirados por Deus, que a Igreja Católica apelidou de segunda categoria ou de segunda inspiração. Usa a expressão deuterocanônicos. Na verdade, a Bíblia Católica tem esses livros apócrifos, já foram muitos. Hoje só são 7, mas foram quase 14 livros apócrifos. No Concílio de Trento, ela cortou muitos e ficou só 7. Então, ela mantém essas 7. Mas por que ela mantém? Porque a Bíblia Católica se baseia na primeira tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua grega, que é a Septuaginta. Essa tradução teve um problema, porque o rei Ptolomeu Filadelfo do Egito, no 2º século a.C., queria ter um exemplar da Bíblia hebraica na grande biblioteca de Alexandria, a maior biblioteca do mundo antigo. Mas ele não tinha tantos livros, mas não tinha a Bíblia. Então, segundo a tradição, ele escreveu para os rabinos em Jerusalém, e segundo a tradição, em 70 dias, 72 anciãos, rabinos, escribas, traduziram. Só que os rabinos tiveram um problema. Ele falou, mas será que pode traduzir a palavra de Deus na língua grega, que é a língua secular do mundo antigo? Começaram a pensar, pode traduzir ou não pode? Porque eles ainda tinham o problema da língua sagrada, né? Mas e agora? Nós vamos traduzir o hebraico para o grego? Pode, não pode? Ficou aquela... E o judeu, ele é muito inteligente, sempre tem um sábio ali que deu uma solução. Falou, vamos fazer o seguinte, já que é para uma biblioteca, não é para a religiosidade. Então nós vamos traduzir os 39 bíblicos inspirados, os 39 livros inspirados, e também livros que contam a história também de Israel. Então vamos traduzir também Macabeus, né? Bel e o Dragão, tá? Vamos traduzir outros livros, né? Sabedoria de Baruque. Então pegou alguns livros que não eram inspirados e traduziu junto, com uma maneira até de justificar que eles não estavam traduzindo a palavra de Deus, estavam traduzindo a religiosidade e a cultura hebraica. E traduziram. E na língua grega só tinha isso. Quem sabia grego só podia ler tudo isso. Paulo usou a Septuaginta. E Jerônimo, no século III, foi pedido pelo Papa Damásio que se tivesse um livro, uma Bíblia para o mundo cristão. E Jerônimo, que sabia hebraico, começou a traduzir, e traduziu os 39 livros da Bíblia.
E fez a pergunta para o Papa: e esses livros que não são inspirados por Deus, eu mantenho ou tiro? O que eu faço? O Papa falou: é melhor manter, porque se está aí, deixa do jeito que está. E eles mantiveram. E veio para nós hoje, então, na chamada Vulgata Latina, que é a tradução oficial da Igreja Católica. Então, ali tem livros inspirados, que são os 39, que também está no cânon judaico e no nosso. E tem outros livros que não são inspirados, porque eles têm erro geográfico, erro histórico. Ajudam a gente também para dar contextos históricos, mas não são inspirados por Deus, né? A Bíblia hebraica, então, só tem os 39, como tem a nossa versão, tá? Então, o livro de Ruth pertence a esse Antigo Testamento. Então, você vai encontrar o livro de Ruth tanto na Bíblia dos judeus, como na nossa, como da Vulgata Latina, porque esse livro é inspirado por Deus. A terceira seção, então, dessa divisão judaica, porque os judeus, para facilitar o estudo das Escrituras, ele dividiu em 3 seções a Bíblia hebraica. E chama-se, então, essas seções de Ketuvim, ou hagiógrafos, na palavra grega, que significa escritos. Essa é a terceira seção, os escritos. A primeira é a Torá, é a lei. É a Torá. Depois vem os profetas e os escritos. Estão 3 divisões. Se Jesus falou também dessas 3 divisões, não é isso que está escrito, a lei, os salmos e os profetas? Salmos são os escritos também. Então, ele faz essa mesma divisão judaica há 2000 anos atrás. Jesus falou dessa divisão do Antigo Testamento judaico. E o livro de Ruth está no que ficou chamado de livros dos escritos. A primeira seção, então, é a Torá, que é o Pentateuco, 5 primeiros livros de Moisés. A segunda, Neviim, que são os profetas. E a terceira, os escritos. Dentre os escritos, que são 11 livros, porque eles são... não tem na Bíblia hebraica esse sistema da nossa Bíblia, primeiro livro do rei, segundo livro dos reis, primeiro livro do crônico, segundo livro... Não, é uma coisa só. Tá? Então, o nosso, claro que aparece que tem mais livros do que o deles, porque a Bíblia hebraica quis ficar parecida com o alfabeto hebraico. Então, a Bíblia hebraica, ela condensou dos 39 livros, ficou como se tivesse 22 só, mas, na verdade, são 39. Que eles não têm o primeiro e segundo reis, primeira e segunda crônica, isso não tem. Ficou tudo aclopado. E aí dá só 22 para ficar de acordo com o alfabeto hebraico, que são 22 letras. Então, é tudo uma questão poética. Então, esses livros, então, chamados rolos, né, nas festas judaicas, eles utilizam, inclusive o livro de Ruth. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth, tradicionalmente é feita no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, o Shavuot, e também na festa da colheita. Bom, e na nossa Bíblia, no nosso modelo? Bom, então, diferentemente do sistema judaico, que está dividido em 3 partes, Pentateuco, profetas e escritos, nós fizemos uma outra divisão pedagógica para estudo. A gente usa muito isso na escola teológica. Pentateuco, 5 primeiros livros de Moisés, os livros históricos, que vêm de Josué até Esther, né, que são 12 livros, os livros poéticos, que são Jó, Salmos, Cantares, Provérbios e... falta um. Eclesiastes, obrigado. E esses são os 5 livros poéticos. E depois os proféticos, que são... E aí a gente faz uma divisão nos proféticos. Profetas maiores e profetas menores. Não é porque um é alto e outro é baixinho, né, irmão? Tenha dó, né? Profetas maiores porque tem mais conteúdo. Né? O profeta Isaías, profeta Jeremias, a própria Lamentações de Jeremias, o profeta Ezequiel, profeta Daniel, tem mais conteúdo. E depois os profetas menores, que têm menos conteúdo. Então, essa é a divisão da Bíblia cristã. Ruth está categorizado, então, como um livro histórico, né, o gênero literário. Mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética. Ele poderia estar nos livros poéticos, né, que fala, né, muita coisa bonita ali.
Então, empregando o estilo e linguagem próprios do hebraico clássico, o autor, então, expõe os aspectos e os objetivos dos seus personagens. A obra está organizada em 4 capítulos, uma soma de 85 versículos, que você consegue ler com muita calma, em menos de 30 minutos, você lê o livro inteirinho de Ruth. Autoria e data. Bom, há uma diversidade de opiniões, porque não é tão fácil você... todo mundo concorda que é no período do juiz. Isso, porque o próprio livro diz isso. Mas que juiz? Então, como a maioria sugestiona que seja o período de Gideão, mas isso é uma possibilidade. Quem é o autor? Provavelmente o profeta Samuel. Tá? Não foi a Ruth que escreveu. Ele fala, conforme a Ruth escreveu. Não, irmão, é o nome que é o livro de Ruth. Então, os irmãos têm uma fraqueza. Já vi irmão pregando, irmão, Tito escreveu. Não. Foi Paulo que escreveu a Tito, irmão. Pessoa falando, conforme Tito escreveu. Ai, que fraquezinha, né? Precisa estudar, né, irmão? Então, Ruth, não foi a Ruth que escreveu. E nem a Noemi, irmão, porque Noemi escreveu o livro de Ruth, ou Ruth escreveu o livro... Não, irmão, foi o profeta Samuel que escreveu. O Talmud, que é uma obra milenar da tradição judaica, atribui ao profeta Samuel. E o Talmud tem 2.500 anos, é o Talmud babilônico. Atribui ao profeta Samuel. A forma como o autor se refere a Jessé e a Davi parece indicar o quê? Familiaridade, né? Então, isso aponta que o profeta Samuel deve ter sido o autor do livro de Ruth, ou melhor, que escreveu. Além disso, as características gerais da obra apontam também para o início da monarquia de Israel, o estilo. E aí você vê, então, a possibilidade de ter sido Samuel mesmo. Bom, então a data é do século X antes de Cristo, né? Eu até iria mais, né, entre o século XIV ao século X antes de Cristo. Contexto histórico. O livro de Ruth tem o seu próprio contexto histórico. Tempo dos juízes, já vimos, não há uma data precisa, né? O que sabemos é que ocorrem 3 gerações antes de Davi. São 3 gerações antes do rei Davi, o dia dos juízes. Esse período durou 3 séculos, aproximadamente 350 anos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., e se encerrou com a instauração da monarquia, quando o profeta Samuel ungiu a Saul como o primeiro rei de Israel, que deu provavelmente entre o ano 1050 a.C. Foi marcado por uma grande anarquia, um período difícil, de desobediência, de idolatria, de apostasia, de infidelidade do povo judeu. É isso que a gente vê no livro dos Juízes. E aí essa frase que eu já falei, por exemplo, Juízes 17:6. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Aí é difícil, né, irmão? Porque aí vem o problema que não há verdade absoluta. Cada um faz o que pensa. Bom, então não tem verdade absoluta, olha o problema. Então, foi uma época muito difícil e havia, então, a necessidade de estabelecer, Deus levantar pessoas para guiar o povo. A questão do secularismo, do hedonismo e da idolatria presente naquele período. Com a morte do grande líder Josué, que substituiu Moisés, e dos principais líderes de Israel, levantou uma nova geração. Uma geração que não tinha comunhão com Deus. Esse é um problema também dos filhos de crente. O filho de crente, ele pode ser um bom crente religioso, mas às vezes não tem experiência com Deus. Isso ocorreu com os reformadores. Os reformadores morreram, vieram outra geração, caíram no secularismo. Abandonaram Deus. A Europa protestante, por exemplo. Tá? Então é um problema. Nós temos que ensinar o temor de Deus para as próximas gerações. Israel cedeu ao estilo pecaminoso das nações vizinhas e abandonaram o Deus vivo e passaram então a cultuar deuses das nações vizinhas. Eles foram, em vez de influenciar os vizinhos, foram influenciados pelos vizinhos. Aí entrou o secularismo, o prazer, porque essas religiões são mais sofisticadas no seguinte sentido: elas parecem que têm mais lógica, elas parecem que têm mais sentido na vida da pessoa, elas também permitem, são mais permissivas, etc. Isso é uma tragédia. Então, por exemplo,
esse culto de Baal, o deus da chuva, e de Astarote, que era a deusa da sexualidade, embora eles não tinham esse conceito de deus da sexualidade, eles entendiam que era o deus da vida, porque o relacionamento sexual estava ligado à procriação, à vida. Então, por isso, são outras percepções. Mas esses são achados arqueológicos, para a gente ter uma ideia como que eram as divindades dos moabitas. Tá? E tem documentos, inclusive, um rei de Moabe deixou uma estela, que é uma pedra escrita, de que ele venceu Israel, está lá na estela. Então, tem documentos arqueológicos sobre o povo moabita. E eles passaram, então, a influenciar Israel, e Israel caiu na imoralidade e na idolatria. E isso tudo tem a ver com falta de liderança, né? Você não tem liderança, uma liderança madura, que teme a Deus, acaba influenciando, trazendo esses pecados ao povo. No reino de Deus, não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter. Então, às vezes, as pessoas, e a gente fica meio preocupado, que aparecem líderes religiosos, não só no mundo evangélico, mas em todo o mundo, aparecem líderes que são verdadeiros atores, né? São artistas, não tem caráter, não tem conteúdo espiritual, não tem vida de altar, tem boa aparência, sabe dar uma palestra bonita, sabe articular bem as palavras, e infelizmente leva as pessoas, então, a um desvio espiritual muito triste, né? 2.3, a opressão, o clamor e o livramento. Esse era o modus operandi do povo de Israel. Aí percebia que tinha feito coisas erradas, que a apostasia já tinha vindo, Deus liberava então as forças contrárias a ele, que são os seus inimigos, e aí eles começavam a clamar. Então eles eram atacados, eram saqueados, suas cidades eram dominadas pelo opressor, aí eles começavam então a pedir a misericórdia de Deus, mas após ser afligido, aí a nação clamava, meu Deus, tenha misericórdia, né? Parece aquelas pessoas que ainda tem hoje, a situação aperta, vem para a igreja, aí melhora, sai, aí aperta de novo, volta para a igreja, aí aperta, aí ficou bom, volta para o mundo, aí está no mundo de novo lá, aí aperta o negócio, aí volta para a igreja de novo. Tem gente assim, irmão, igualzinho ao povo de Israel daquela época, tá? Age igualzinho. E os juízes então eram levantados por Deus, eles não eram magistrados civis, eram líderes religiosos, tá? Até porque nem tinha, né, naquela época, fórum, essas coisas, não tinha o conceito. Quando fala juiz, não pense no juiz aqui do fórum, hein, irmão. É a pessoa que fraqueza, né? Acho que o juiz da Bíblia é igual esse juiz aqui, o Alexandre, né? Como é que chama? De Moraes, aquele homem com aquela bata. Tem nada a ver. Não tem nada a ver, irmão. Juiz é basicamente um líder religioso, ao mesmo tempo militar, né? É diferente a percepção do que é um juiz nesse período bíblico do que é hoje o poder judiciário, tá bom? E Deus então levantava pessoas qualificadas para ajudá-los a se livrarem dos seus opressores. E isso é um ciclo, porque gera infidelidade, aí eles se afastam, aí clamam, aí Deus levanta um juiz. É um ciclo vicioso, basicamente, não sai disso. O Senhor é misericordioso, por isso que Deus ouvia a oração. O pessoal errava, fazia tudo quanta coisa errada. Aí depois clamava a Deus, Deus tinha misericórdia, mandava lá. Até que houve um problema. Chegou um momento que aí Deus falou, não tem mais o que fazer com esse povo. Não tem mais o que fazer. Se você ler 2 Crônicas, lá o final do segundo livro de Crônicas, está lá escrito que não teve mais remédio para esse povo. Já pensou? Não teve mais jeito, em outras palavras. Aí Deus falou, deixa Nabucodonosor levar eles embora para a Babilônia, não tem mais o que fazer com eles. Quer dizer, olha o nível, olha a paciência de Deus até chegar nessa situação. E para nós fecharmos, o propósito e a mensagem no livro de Ruth. O cetro de Judá, vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. Por isso que o livro de Ruth, irmão, é um livro, eu já vi muita gente pregar, e bonito, muito lindo, porque tem possibilidade de você trabalhar as alegorias. É um livro rico, você pode trabalhar.
Agora, só que a alegoria não são dogmas. É algo que é possível. Não significa que é aquilo. Só tomar cuidado, tem aqueles irmãos que dogmatizam tudo. Isso significa isso, isso significa... Pare, irmão, isso é possível. É uma possibilidade. Então, é só tomar esse cuidado para não ser uma pessoa radical e, não, isso é isso. É possível. Tá? Só cuidado, porque a escola alegórica é uma escola teológica que nasceu há muito tempo atrás, no segundo ano do cristianismo. Aliás, no segundo século do cristianismo. Então, pais da igrejas importantes, como Orígenes, já trabalhava a alegoria, que é a escola teológica de Alexandria, depois tem a escola teológica de Antioquia, na Síria. Trabalhar a alegoria é você ver um livro como o de Ruth e começar a ver o que cada personagem representa. É possível? É possível. Mas o que não está no Novo Testamento explicitamente apontado pelos apóstolos é só uma possibilidade teológica. Tá? Porque tem coisas que já foram apontadas pelos apóstolos. Por exemplo, Paulo fala que aquele sacrifício de Abraão é o sacrifício de Jesus. Então, isso é uma alegoria que nós aceitamos como uma verdade absoluta. Pedro fala também que o profeta que Moisés profetizou que havia de se levantar era Jesus. Então, nós aceitamos também como uma verdade absoluta. Pedro também fala que Isaías 53 se referia a Jesus. Então, ali é uma verdade absoluta. Agora, é possível eu fazer alegorias com livros de Ruth? Eu já vi, irmão, o Boaz é o símbolo de Jesus que remiu a igreja. A Ruth é o símbolo da igreja. É uma possibilidade, irmão, não tem problema. O que você não pode é afirmar categoricamente. Mas se você quiser trabalhar, como vários irmãos e pregadores hoje trabalham, temáticas dessa natureza, está tudo bem. Não é para achar que está falando uma heresia, não é isso. Eu vou repetir. O que for essencial, que é a unidade. O que não for essencial, a liberdade interpretativa. Em tudo o amor, a caridade. Não desprezar ninguém porque tem um pensamento diferente do de você, mas que não é uma questão fundamental. Tá? Então, há vários propósitos atribuídos a esse livro. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi, claro, como descendência de Judá, a tribo real, da onde vem o Messias. A profecia de Miqueias, né? Tu, Belém Efrata, então está se referindo a isso. Agora, que de Judá viria o reino, desde a profecia de Jacó, Gênesis 49:10. Jacó, antes de morrer, profetiza para cada um dos seus filhos. E ele fala isso: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. É uma profecia do Messias, feita por Jacó. Embora Rúben tenha sido primogênito de Jacó, mas ele desonrou o seu pai. E depois vem os outros dois também, que é Simeão e Levi, que na sua ira mataram pessoas por causa da sua irmã Diná. Então todos eles perderam a bênção da primogenitura, que passou para o quarto filho, que é Judá. Judá não era o primogênito, era o quarto filho. Mas devido ao erro dos 3 primeiros, então a bênção caiu para Judá, que é o quarto. Então a promessa feita para Abraão, agora estava para os descendentes da tribo de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, né, irmãos? Por quê? Porque de Davi, da família de Davi, que nasceria o Messias. Então tem muito sentido. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Porque se o rei tem que ser judeu, Saul não era judeu, Saul era da tribo de Benjamim. Mas o cetro não sairia da onde? Da tribo de Judá, não era da tribo de Benjamim. Então 3.2, amor e redenção. A mensagem principal de Ruth fala sobre o amor de Deus. O plano da redenção da humanidade. Porque Ruth não é nem judia. Ruth é uma gentílica. Ruth é moabita. Então mostra o amor de Deus para todos os povos. Como representante, então, de judeus e gentios, respectivamente, Boaz, que é judeu, e Ruth, que é gentia, prenuncia a derrubada da parede da separação. Isso é uma analogia que pode ser feita. Porque Paulo fala isso em Efésios.
É o mesmo assunto de Paulo em Efésios. A redenção é vista no livro, nos sentidos literal, porque o grande problema, às vezes, da alegoria é dizer que aquela história não é real, que aquela história aconteceu para que você pudesse ter essa alegoria. É isso que nós discordamos. Para nós, nós usamos de alegoria, mas nós reconhecemos a literalidade da história. Então, o que aconteceu ali na história do livro de Ruth foi literal, aconteceu exatamente aquilo. Agora, eu aprendo com elementos comparativos para o meu crescimento espiritual hoje. Mas foi tudo. A história que Abraão pegou seu filho e foi escolher, é literal, aconteceu. O problema de quem quer só alegorizar é que ele tem uma tendência em não acreditar. Eu vou dar um exemplo. Tanto o catolicismo romano como as igrejas reformadas não acreditam no milênio literal. Por quê? Porque eles alegorias, falam que são alegorias. Não, não é bem assim. Então, não, nós acreditamos no que diz lá no profeta Isaías, que o leão pastará com o cordeiro. Nós cremos literalmente naquilo. Para nós que não é símbolo, não. E esse é o problema. Às vezes a pessoa fica meio preocupada, fala, mas se você está usando a alegoria, então você pode cair naquela interpretação alegórica do catolicismo, das igrejas reformadas, que vê o milênio apenas como símbolos e não como realidade. Eu entendo essa preocupação, que é uma preocupação correta, mas não é o nosso caso. Por exemplo, nós cremos que no reinado de Salomão, o rei Salomão, aquele reinado dele é um símbolo do reinado de Cristo. Porque ali foi o único momento na história de Israel que Israel ocupou todo o território da promessa. Foi no reino de Salomão. Então é um símbolo também. A gente pode alegoricamente dizer que o reinado de Salomão é como se fosse o reinado de Cristo. Só que nós acreditamos que o reinado de Salomão foi literal e acreditamos que o milênio é literal, conforme Apocalipse capítulo 20. Está vendo a diferença? Então não é simplesmente fazer uma comparação para desconstruir o assunto literal. Não. Então nós cremos na literalidade do livro de Ruth. É indiscutível. Aquilo foi mesmo daquele jeito. A Noemi saiu de Belém com a família dela, foi para Moabe, casou. Tudo aquilo lá nós acreditamos literalmente. Mas eu também consigo olhar para aquele livro e ver símbolos da nossa redenção. Tá? Então é esse cuidado que tem que ficar claro aqui para nós. A redenção, então, é vista no livro nos sentidos literal e tipológico. Aí sim. Né? Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque. Mas é também o quê? Um tipo de Cristo, nosso Redentor. Está vendo? E aí tem o livro do pastor Juliano, que é o livro O Descalçado, que também trabalha essas simbologias. Tá? Então, aliás, eu repito aqui, por falar em pastor Juliano, em outubro, nós vamos ter o grande simpósio do arrebatamento. Você não pode perder, isso é um investimento na sua vida. Tá? Já se prepara aí, já dá o seu nome aí, que você quer fazer, para você poder participar, porque as vagas são limitadas, porque não cabe mais que 1.200 pessoas aqui. Então, se prepara aí, porque pelo menos no nosso setor de Vila Padre Anchieta, o povo está animado para fazer o simpósio sobre o arrebatamento, que é uma grande doutrina que está sendo atacada por pessoas, até pessoas que dizem ser cristãs evangélicas. Outro dia eu vi um que se diz aí, não sei se é arqueólogo, sei lá, falando que não crê no arrebatamento. É brincadeira? Quer dizer, para mim a arqueologia dele já foi para o espaço, né? Porque se ele não crê na principal doutrina de 1 Tessalonicenses capítulo 4, não dá, né, irmão? Porque a Bíblia é clara, dizendo que o Senhor nos arrebatará nos ares. 3.3, fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas no período de Juízes. Apesar daquele período meio catastrófico, né? Cheio de crises, tem coisa boa lá. Havia um remanescente fiel, que temia Deus, e foi usado por ele para cumprir os seus propósitos. Em um mundo de crescente iniquidade, de trevas, em um mundo cheio de violência, nós precisamos ter fé. A gente precisa enxergar essa luzinha aí, né? Graças a Deus. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, em que predominava o egoísmo.
Então, uma das coisas que eu admiro na igreja evangélica são irmãos que são altruístas. Aqui na escola teológica, esse irmão, a escola dominical, esse irmão chega mais cedo, prepara tudo para a gente. Ele não ganha nada assim, materialmente. A gente mesmo prepara a aula. Não ganha nada, irmão. Quantos anos a gente vem preparando a aula? Quantas vezes o pastor Nestor aqui, com o irmão Sigmundo Simberg, né, ia lá, preparava a sala, preparava tudo bonitinho para receber. Tudo por altruísmo. Ele já é salvo, nós já somos salvos, nem precisava nada dessas coisas. Mas a gente faz altruísmo. Então, quando você ajuda alguém altruisticamente, tem um outro gosto. Por isso que é muito gostoso você ser voluntário de algo. Não sei se você já teve essa experiência. Ou no hospital, ou qualquer coisa. Você se sente bem, porque o altruísmo traz uma alegria para a pessoa. É uma experiência muito bonita ser voluntário. Altruisticamente é você vir servir a Deus com alegria. Não é porque tem alguém te obrigando. Se você não for, você vai ser... Não, não é isso. É você ter prazer de fazer as coisas para a obra de Deus. Isso é bonito na igreja evangélica, porque você já está salvo pelos méritos de Jesus. Então você não precisa fazer, você já está salvo. Mas essa salvação gera boas obras. Nos dias do juízo, a maioria vivia segundo os seus próprios padrões e interesses, portanto egoísta. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista do egoísmo. Sogra e nora não pensaram em si mesmos. O amor não é egoísta. E é exatamente isso que diz Paulo em Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Para encerrar, o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade, do pecado do homem, dos conflitos, dos problemas, Deus sempre trabalha para cumprir os seus propósitos, sem violar o princípio do livre-arbítrio. Então, Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas e conduz a história, executa o plano da redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica em circunstâncias comuns na vida, no nosso cotidiano, como Deus trabalha. Em tudo, o Senhor, então, é fiel, graças a Deus. Olha aí, se Deus permitir, do dia 16 a 24 de novembro de 2024, nós vamos fazer a nossa viagem para Israel. Quem tiver interesse, aí tem o número de WhatsApp e aí tem o número da Renova Turismo. Então dá tempo ainda, se alguém tiver interesse, de participar da nossa viagem para Israel, que se não surgir nada diferente, se Deus permitir, do dia 16 a 24, nós vamos estar visitando a terra do Senhor Jesus. E a lição de número 3, que é a próxima lição, que será dia 21 de julho, vai falar sobre Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. É uma lição bonita e é por isso que o livro tem esse aspecto também literal de poesia. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês tenham uma semana vitoriosa, e para todos que moram aqui em Campinas, parabéns pelos 250 anos da nossa cidade, a Princesa do Oeste. Amém.